Bem, vamos agora compartilhar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Joroão, Joroão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Pai, ministra aos nossos corações, meu Deus, a Tua palavra, que essa palavra seja, nessa manhã, espada, um divisor nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós te pedimos isso, ó Pai, crendo que o Senhor assim o fará, em nome de Jesus, amém, queridos, amém. Negócio meio agoniante, né? Às vezes a gente lê essas genealogias, e tem umas, essa não é nem tão grande, mas tem umas que são enormes, né? E eu quero dizer para você, que se você leu a Bíblia toda, mas não leu a genealogia, você não leu a Bíblia toda, viu? Está em pecado. Deus está vendo você pulando a genealogia, viu? Muito cuidado com isso. Queridos, nós estamos finalizando esse mês de maio, e essa será, não a última ministração sobre família, mas a última ministração nesse mês, né, que nós reservamos como o mês da família, em que nós falaremos sobre princípios que devem ser aplicados e experimentados em nossas famílias. Esse texto que a gente leu agora, bem longo, 17 versículos, ele fala sobre a família de Jesus. Quem era a família de Jesus? De onde Jesus veio? E a ciência, ela tenta explicar, de alguma maneira, como as pessoas se comportam. De onde vem esse comportamento? A ciência, ela tenta, de alguma maneira, dar uma orientação, porque de repente uma família tem um determinado tipo de comportamento que outra não tem. E é claro, queridos, que a ciência, ela deve ser considerada, mas nem tudo deve ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque existem coisas que a ciência não vai conseguir explicar, mas que a palavra do Senhor nos esclarece. Com relação a essa questão comportamental, existem pelo menos 3 linhas científicas que tentam explicar o comportamento do ser humano. A primeira linha é a teoria genética. E a teoria genética, ela diz que você geneticamente
recebeu uma impressão da sua família, que isso vai, de alguma maneira, responder através do seu comportamento. Então, é mais ou menos aquilo que as pessoas, no seu conhecimento popular, elas falam assim: fulano já nasceu assim. Esse menino é ruim, já nasceu ruim. Desde pequenininho, está no sangue. Apesar de ter essa expressão popular, resumidamente é mais ou menos isso. A teoria genética diz: não, você nasceu assim, o seu DNA tem isso, e porque o seu DNA tem isso, você sempre será assim. Existe uma outra teoria, que é a teoria psicológica, que a psicologia fala que você aprende a ser o que é, e você se comporta do jeito que se comporta, especialmente por causa da relação familiar, especialmente com aqueles que têm uma figura de autoridade na sua vida, os seus pais. Freud fala muito sobre isso, sobre a influência dos pais no comportamento dos filhos. E esse pensamento, ele resumidamente diz que você é aquilo que os seus pais foram, você é aquilo que a sua família é, e você certamente carregará isso para as outras gerações. Existe uma outra teoria, e essa teoria é a teoria sociológica. E a teoria sociológica diz que você é fruto do meio, que você responderá às circunstâncias da vida, o seu comportamento será completamente influenciado por aquilo que você é, através das relações que você tem. É como alguém, por exemplo, que nasceu em um lar muito, muito pobre, nasceu de repente em um lugar onde à frente da sua casa passava ali um esgoto a céu aberto, e aquele ambiente favoreceu para que você se tornasse uma pessoa ruim. É como aquela pessoa diz: ele nasceu ali na favela, então vai ser um traficante. Nasceu em um ambiente onde naquela região, naquele lugar todo mundo bebia, vai ser um cachaceiro. Ou tem as coisas positivas, né? Nasceu em um ambiente assim e tal, então vai receber isso. Então, a questão sociológica fala isso, fala que você é uma consequência da sociedade. A psicologia fala que você é uma consequência da relação com seus pais, e a genética diz que você nasceu assim. Quando a gente olha essa história de Jesus, a gente olha a genealogia de Jesus, a família de Jesus, as 42 gerações, a gente percebe que não é bem assim. Que não é bem assim. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o DNA, José tinha o DNA de todas essas gerações, mas essa família, ela foi diferente. Jesus veio realmente de uma família muito complicada. A gente pega a genealogia aqui, vamos ver os nomes. Judá, nossa, que lindo aqui, olha. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Nossa, que lindo, né? Olha aqui, a família se iniciando aqui. Mas como foi que essa família se iniciou? Tamar era casada com um filho de Judá. Seu marido morreu e ela não tinha filhos, mas ela queria ter um filho dessa linhagem. E resumindo, tem algumas coisas que acontecem. O filho de Judá é dada a ela para ser marido, para que ele pudesse coabitar com ela e assim ela pudesse ter um filho da família. Ele não fazia isso. Ele não gerou um filho, e aí Deus tirou a vida dele. E aí essa mulher, ela vai morar na casa dos pais como uma viúva, e ela sabe que Judá iria passar por ali. Ela se veste aparentemente como uma prostituta. Judá chama ela,
deita-se com ela, dá a ela uns objetos pessoais, porque ele prometeu que ele ia dar um animal, e ela disse, me dá esses objetos, quando o animal vier eu devolvo. E aí ela se escondeu, o animal veio, ele não devolveu, e aí ela ficou grávida, e disseram para ajudar, olha, tá grávida, vamos matar essa mulher. E aí ela diz, olha, quem me engravidou foi essa pessoa que me deu isso. Quando ela mandou, ele percebeu que tinha sido ele. Então, os filhos desse casal vieram o quê? O sogro tendo uma relação, e um filho com a nora. Vamos lá, Raabe, quem foi Raabe? Raabe era prostituta da cidade. Raabe era, no versículo 5, Raabe era prostituta, era aquela que deitava com qualquer homem que tivesse condições de lhe pagar, mas Raabe fazia parte da história, da genealogia de Jesus. Quem foi Salomão? Salomão foi um homem sábio, mas infelizmente Salomão se corrompeu na sua sabedoria, teve muitas mulheres, se tornou idólatra. Salomão se tornou um homem perverso nessa questão sexual. Versículo 10 fala sobre Manassés. Quem foi Manassés? Foi um rei que depois de se arrepender foi uma pessoa muito importante para o povo, mas infelizmente Manassés praticou magia negra. Manassés ofereceu seus filhos em sacrifício aos deuses. Ele se tornou um bruxo perverso. Depois se arrependeu, mas fez parte da linhagem aqui de Jesus. Queridos, a gente poderia citar outras pessoas, mas escute uma coisa. A família de Jesus veio de uma família disfuncional e complicada, uma família que não funcionava direito, uma família cheia de escândalos, uma família que não tinha um passado bonito. Tinham coisas bonitas, mas a gente sabe muito bem, nós podemos fazer 10 coisas perfeitas, mas quando a gente faz uma coisa muito ruim, aquilo tende a nos caracterizar, infelizmente, e às vezes a gente carrega isso aí como não como uma maldição, mas como um selo, infelizmente, nas nossas vidas. Meus irmãos, Jesus veio de uma família complicadíssima, mas Jesus mostrou com a sua vida, e Jesus mostra para nós que Deus quer mudar radicalmente a sua família complicada. Deus quer mudar radicalmente a história da sua família, como mudou através da família de Jesus, José, Maria e Jesus. E o tema da nossa mensagem hoje é: eu sou a mudança. Eita, parece até título de político, né? Eu sou a mudança. Não, esqueça isso, meu irmão. Mas creia nisso, que Deus levantou você para ser a mudança que a sua família precisa, em nome de Jesus. Que Deus levantou você para fazer a diferença que ninguém fez, onde poderiam ter feito e não fizeram. Que você não será mais um a escandalizar a história da sua família, mas ao contrário, você será um que irá abençoar a sua família. Meus irmãos, eu creio nisso. Eu sou a mudança. Eu decidi pessoalmente ser a mudança que a minha família precisava, e graças a Deus que Deus tem sido misericordioso e tem me ajudado nisso, e tem ajudado os meus outros familiares também a serem assim. Queridos, como é que nós podemos ser a mudança que a nossa família precisa? Como é que nós podemos ser a mudança que Serra Talhada precisa? Eu me torno a mudança quando eu creio que eu nasci para ser uma bênção. Escute isso. Talvez você sempre ouviu coisas contrárias a isso, mas você nasceu para ser uma bênção, queridos. Em Lucas capítulo 1, versículo 42, Isabel falando para Maria, ela diz
bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Jesus, ele veio de uma família complicada, mas Jesus nasceu para ser uma bênção para a sua família e para todas as outras gerações, até chegar em nós que somos filhos adotivos do Senhor. Então, nessa perspectiva, querido, escute uma coisa: a genética pode até dizer, você vai ser uma pessoa ruim porque você nasceu para ser uma pessoa ruim. A psicologia vai dizer, você vai ser uma pessoa horrível porque a relação que você teve com seus pais prejudicou para sempre a sua vida. A sociologia vai dizer, você nasceu em um lugar horrível e você vai carregar isso para sempre na sua vida. Não, Jesus veio para nos mostrar o contrário. Não importa o que eu vivi, não importa a genética que eu tenho, não importa o meio onde eu estou, Deus me estabeleceu nesta família, Deus me estabeleceu nesta cidade, nesta igreja, para ser uma bênção. Para ser uma bênção. Aí você vai dizer, pastor, então a psicologia, a sociologia e a genética está errada. Não, ele tem coisas que estão corretas. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas que têm um histórico, por exemplo, de algum tipo de enfermidade, às vezes isso carrega na genética, e é preciso ter cuidado para que isso não continue. Nós entendemos que uma criança que é criada em uma família disfuncional, onde pais não têm uma boa relação, ou existe uma figura de liderança ausente, isso prejudica. Nós sabemos que o meio onde o ser humano nasce e vive, certamente tem o poder de influenciá-lo, mas nem a genética, nem a psicologia, nem a sociologia determinará o futuro para a sua vida. Porque Deus, quando fez você nascer no ventre da sua mãe, Ele disse, você nasceu para ser uma bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E ali naquele texto, ele não coloca exceções, ele diz, os filhos são herança do Senhor. Não importa se eu ou você fomos uma gravidez desejada ou indesejada, não importa se a gente foi um acidente ou não dos nossos pais, não importa se nós somos bem criados ou não, não importa se o meio que a gente viveu é um meio horrível ou não. Escute uma coisa, quem determina a sua vida, queridos, é o Senhor, e Ele já determinou, você será uma bênção. Bendita é você, Maria, entre as mulheres, mas bendito é o fruto que está dentro do seu ventre. Mesmo conhecendo toda a história da família de Jesus, Deus não mudou de ideia a escolher Maria e José para serem os pais de Jesus. Deus poderia ter dito, não, vou escolher outra família, essa família é horrível, tem um histórico triste. Davi, a maior figura dessa família, foi um homem adúltero, foi um assassino, mentiroso, apesar de ser uma pessoa segundo o coração, mas teve todas essas características. Não vou colocar meu filho Jesus numa família em que teve uma prostituta, que teve um papel de uma grande influência nessa família. Não vou colocar. Não vou colocar o meu filho no meio de uma família que teve feiticeiros, idólatras, assassinos, pessoas que praticavam magia negra, pessoas que ofereciam seus filhos aos demônios. Não vou colocar. Não, Deus não fez isso. Deus colocou nesta família desestruturada, complicada, Jesus, para que Jesus, a partir da sua família de Maria e José, se tornasse uma bênção para gerações e gerações. Você pode dizer, pastor, eu não sei porquê que eu nasci numa família tão complicada, querido. Escute uma coisa, se você não sabe porquê, olha para Jesus, porque Jesus mudou a história da sua família, e você também pode mudar. Os outros podem até não querer, mas você não continuará fazendo aquilo que não deveria ser feito. Talvez Jesus cresceu, ele poderia ter crescido ouvindo que era filho de uma família complicada. Jesus, filho de Davi, quem? O adúltero, né? O assassino.
O que matou o marido era um dos seus soldados, mandou para a linha de frente para morrer, para ficar com a esposa dele, para passar uma noite com ela. Davi não queria casar com essa mulher. Davi queria uma noite, queria ter um momento de prazer com ela, e ele não pensou duas vezes e fez isso. E a consequência foi um abismo chamou outro abismo, matou o marido, enganou, fez uma série de coisas. As gerações anteriores, a família de Jesus, eram motivos de vergonha. Nós podemos olhar para essas pessoas lá atrás e assim, conta aí a história de Davi. E a história de Davi estava registrada na palavra de Deus. Ele foi um adúltero. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, sem dúvida. E isso é o que mais o lhe caracteriza, mas ele também foi um adúltero. Se arrependeu. Pai, quem foi Raabe? Eu estou vendo aqui nessa árvorezinha, quem foi Raabe? Foi uma pessoa muito importante. Ela fazia o quê? Prostituta. Estou vendo aqui que tem Manassés. Quem foi ele? Ele foi rei. Um ótimo rei sempre. Não, ele teve um momento. Feiticeiro, assassino, idólatra. Jesus nasceu. E as gerações anteriores, algumas dessas pessoas que foram colocadas aqui nessa lista, que serve como lembrança para você, querido. Talvez alguém na sua família foi uma vergonha, e você tem essa impressão de que você será uma continuidade disso, que os seus filhos serão, que o seu casamento será assim também. Desde o ventre, Jesus já era visto como um menino abençoado. É assim que Deus te vê, não importa como os teus familiares te veem, não importa como a sociedade te vê, não importa quem veio antes de você, o importante é quem você é. E Deus declara: você é uma bênção, você nasceu para ser uma bênção. Maria e José quebraram, queridos, essa vergonha. Maria e José quebraram esse comportamento amaldiçoado que a família tinha, porque Maria e José sabiam viver aquilo que o apóstolo Paulo disse lá na frente: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Maria não tinha ouvido esse texto, mas Maria já vivia esse texto. Ele sabia: Maria e José, nós vamos estabelecer um novo padrão nessa família. As gerações anteriores não foram determinantes na família de Jesus. Maria mostrou com José, e ele mostra nesse texto que aqui não interessava a genealogia deles. Eu não estou interessado em quem fez algo errado lá atrás. Eu não estou interessado em quem foi uma vergonha lá atrás. Eu não estou interessado nem no que eu fiz de errado lá atrás. O importante é a partir de agora. Pastor, o que eu faço? Eu vivo carregando isso dentro de mim. Eu vivo carregando essa dor. Eu cresci ouvindo os meus pais. Eu cresci vendo a minha família dizendo assim: a gente não presta. Eu cresci dizendo assim: você não era um filho e uma filha desejada. Rapaz, você tem sorte, você era para estar morta, você passou por várias tentativas de aborto. E a menina e o menino, eles crescem sendo alimentados por isso. E talvez você cresceu assim. Você esconde, quando falam sobre a sua família, você tem vergonha de falar. Porque o que mais caracteriza a sua família não são coisas boas, são coisas ruins. Mas escute uma coisa: aprenda com os bons e maus exemplos da sua família. O que é que foi bom, copie e aperfeiçoe. O que foi mal, destrua da sua história. Declare as bênçãos do Senhor para a sua família. Olhe para o seu marido,
família do marido foi uma família de pessoas adúlteras, de cachaceiros, de pessoas descomprometidas com Deus. Você olha para ele e começa a declarar pela fé: meu marido vai ser uma bênção, em nome de Jesus, porque ele nasceu para ser uma bênção. Declare isso para os seus filhos, declare isso para a sua esposa, declare isso para os seus netos, que a sua casa seja repleta, inundada de palavras abençoadoras, e não de palavras amaldiçoadoras, não, querido. Jesus nasceu nessa família, mas Jesus cresceu entendendo que ele era o Filho de Deus vivo. Qual foi a última vez que você lançou palavras de bênçãos para a sua família? Qual foi a última vez, marido e esposa, que vocês abençoaram a vida um do outro? Qual foi a última vez que você, filho, abençoou a vida do seu pai? Você abençoou a vida do seu filho? Qual foi, filho, a última vez que você disse: bênção, pai, bênção, mãe? Qual foi a última vez? Ah, pastor, isso está muito atrasado. Atrasado, querido, está você que não está alinhado com a palavra de Deus. Ah, pastor, é uma coisa muito cultural. Que cultural, meu irmão? A nossa cultura é a cultura divina. A nossa cultura não é a cultura brasileira, nem a cultura da minha cidade sertaneja. A minha cultura é a cultura divina. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Se eu quero ser uma bênção, eu preciso viver segundo o que a palavra de Deus diz, não segundo o que eu acho que eu tenho que viver. Obedeça a Deus, e nenhuma maldição, nenhum mau comportamento, nenhuma palavra negativa entrará na sua casa. A Bíblia diz que uma noite o anjo da morte veio para matar todos os primogênitos, lá no livro de Êxodo, no Egito. Mas a Bíblia diz que na casa daqueles que colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, das entradas da porta, o anjo da morte passou e não entrou ali. Por quê? Porque o sangue que representava Jesus Cristo estava naquele lugar. Escute uma coisa, meu irmão: o sangue de Jesus Cristo já foi derramado na sua vida, na sua casa, na sua família. Não tem palavra amaldiçoada, não tem geração amaldiçoada, não tem ninguém que poderá tirar aquilo que Deus fez você para ser, e você nasceu para ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor, na minha casa todo mundo é horrível. Meu irmão, na sua casa todo mundo pode ser horrível, todo mundo pode ser cachaceiro, todas as mulheres podem ser uma prostituta, todas as pessoas podem ser enroladas, traficantes, drogados, mas você não será. Você não será. Esqueça essa ideia de que é determinante, uma maçã podre apodrece as outras, mas um homem santo santifica os outros, uma mulher santa santifica a sua casa, santifica os seus filhos, um filho santo leva a palavra e converte toda a sua família. Eu creio nisso, porque eu tenho vivido isso na minha família. Eu fui por diversas vezes uma vergonha para os meus pais. Por diversas vezes eu fui uma vergonha para minha mãe. Eu lembro da minha mãe indo na escola, e ela envergonhada dizendo: Mauro, eu não venho mais aqui. Deus mudou a minha vida, e Deus quer mudar a sua vida também, meu irmão. Você crê nisso? Segundo lugar, eu sou a mudança. Por quê? Porque não somente eu creio que eu nasci para ser uma bênção, mas eu creio e eu vou escolher ser uma bênção. A Bíblia diz que você é herança do Senhor, mas você é quem escolhe os seus caminhos. Deus não vai forçar você a ser um homem santo, uma mulher santa. Deus não vai forçar você a mudar o comportamento da sua família a partir de você, se você não quiser. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José escolheu
fazer a vontade de Deus. José escolheu ser uma bênção para o nascimento de Jesus. Aí você fala assim, é muito fácil, é muito fácil. José era noivo de uma mulher de um caráter ilibado, de um caráter que não tinha do que falar ou do que se envergonhar, uma mulher exemplar. José fica sabendo que a sua esposa está grávida. Naturalmente aquilo gerou um choque no coração dele. Mas Deus manda um anjo e ele fala com José. E José tem uma escolha a fazer: continuar ou não com Maria. A Bíblia diz que ao acordar, ele toma uma decisão, e a decisão que José toma é: eu vou receber Maria como minha esposa. A Bíblia diz que enquanto Maria esteve grávida, casada com José, José não tocou na sua mulher, não teve qualquer tipo de relação com sua mulher, em obediência ao Senhor. Queridos, obedecer exige sacrifícios, obedecer exige engolir às vezes o nosso orgulho, colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me cure dessa doença miserável chamada orgulho. José e Maria escolheram ser uma família abençoada quando decidiram obedecer a Deus em tudo. Quando decidiram enfrentar a possibilidade da crítica dos outros por causa do nascimento de Jesus. Eita, parece com a mãe, agora com o pai não tem nada a ver. Eles viram a descendência de Davi, um escândalo após outro. Eles vieram dessa descendência, mas escolheram ser uma bênção. Deus apontou para a minha vida e para a sua vida e disse: você será uma bênção, mas eu preciso escolher obedecer a Deus. Deus quer que você seja uma bênção, mas a escolha é pessoal. Jesus poderia olhar para trás e dizer: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Jesus poderia olhar para trás e dizer: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, mas eu não quero ser um adúltero ou assassino como foi Davi. Mãe, não olhe para o seu filho pensando assim: ah, meu filho vai ser igual ao pai. Não. Faça como Maria fez. Faça como José fez. Jesus, ele nasceu em uma família assim, de uma geração assim, mas ele foi criado de uma maneira diferente. Às vezes as pessoas criticam a gente, às vezes mãe e pai estão criticando você pela maneira como você está criando seu filho, pelo exemplo que você quer que seus filhos sejam. Às vezes estão criticando você porque você é muito rígido. Às vezes mãe estão criticando você porque você é muito exigente. Escute uma coisa: se ser rígido e exigente é para que seu filho cresça como um homem, como mulher de Deus, continue assim. Continue assim, porque os seus filhos serão como flechas na mão do arqueiro, e ele tem um lugar para atingir, e o seu filho e a sua filha atingirão certamente o caminho, o propósito, e viverão no centro da vontade de Deus. Não é no centro da vontade de uma sociedade corrompida, não é no centro da vontade de uma população demoníaca que busca fazer aquilo que o diabo gosta. Não, a sua casa, a sua família, os seus filhos, a relação com seus pais não vai ser do jeito que o mundo gosta, vai ser do jeito que Deus gosta. E Deus tem um gosto perfeito, uma vontade própria, e a Bíblia diz: se eu viver a vontade de Deus, eu viverei aquilo que é perfeito, aquilo que é bom e aquilo que é agradável. Jesus e sua família escolheram não serem vítimas dos maus exemplos
da família. Jesus, José e Maria quebraram o padrão. A minha família não terá escândalo. A minha família não será motivo de vergonha. Quando pegarem a genealogia da nossa família, não verão na nossa família uma linha que envergonhe. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não tenho mais como fazer isso, porque a minha família já envergonhou. Porque a minha família já cometeu erros grosseiros, porque a minha família já cometeu escândalos horríveis, porque eu fiz isso. Escute uma coisa: que as pessoas olhem para a sua família e olhem para a sua vida como a vida de alguém que mudou, alguém que foi transformado pelo Senhor, alguém que era horrível, mas se tornou uma bênção na família. E a partir de você, dos seus maus costumes, você aprendeu em Deus que sua vida pode, será uma bênção, porque você escolheu isso para você. Não importa quantos anos você foi prostituta, quantos anos você bebeu cachaça, quantos anos você mentia, você roubava, você fazia coisas erradas, você era grosseiro, grosseira, estúpido, estúpida. Não importa quantos sentimentos de inferioridade você teve, quantas vezes você andou se arrastando. Escute uma coisa, querido: escolha ser uma bênção, porque foi isso que Deus escolheu para você, e a sua vida e a sua família mudarão para sempre em nome de Jesus. Meus irmãos, pastor, o que eu faço? O que eu faço para escolher ser uma bênção? Faça isso que eu falei. Faça essa escolha. Tem uma música de Thales que ele diz assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser um filho de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. Faça isso. Quando você tiver vontade de ter o comportamento que de repente os seus pais tiveram, você não vai ter esse comportamento, porque você vai escolher ser uma mulher e um homem controlados pelo Espírito Santo de Deus. Em último lugar, queridos, eu sou a mudança. Esse é o tema. Eu sou a mudança, porque a partir de você, certamente a sua geração será abençoada. Você fez essa escolha, você identificou: eu sei o que é que Deus quer para mim, Ele quer que eu seja uma bênção. Você fez uma escolha: eu escolho ser uma bênção. E você vai experimentar uma consequência. A consequência que você vai experimentará é: a sua geração será abençoada. Pastor, na minha família nenhum casamento deu certo. A sua geração será abençoada. Pastor, na minha família os filhos deram tudo para bandido. A sua família será abençoada. Pastor, na minha família nós temos pensamentos suicidas, nós temos um histórico de pessoas suicidas. A sua família será uma bênção. Pastor, mas na minha família, pastor, é um bando de doidos, de pessoas depressivas, de pessoas que carregam esse sentimento de inferioridade. Mas em Cristo, a sua família será uma bênção. A sua família será uma bênção. Lucas capítulo 1, versículo 48, a parte B. Maria diz: de agora em diante. É isso mesmo que eu estou entendendo o que ela está dizendo? De agora em diante, daqui para frente, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E você sabe o que é bem-aventurada? Bem-aventurada é feliz. Maria está dizendo:
De agora em diante, todas as gerações irão ver uma mulher feliz nessa família. Por quê? Porque na história da família de Jesus, as mulheres em geral eram tratadas como objetos, propriedade dos homens. Na família de Jesus, as mulheres eram destratadas, eram enganadas. Porque na família de Jesus, as gerações anteriores, as mulheres eram sempre mal vistas e tinham péssimos comportamentos também. Mas Maria diz: e agora em diante, daqui para frente, a partir de agora, todas as gerações vão ver um outro nível, um outro padrão de mulher na minha família. E o padrão que eles irão ver é o padrão de uma mulher realizada. É isso que eu quero que você compreenda. Se você entendeu que Deus escolheu você para ser uma bênção, se você entendeu que Deus escolheu você para ser uma bênção e você fez essa escolha, a consequência disso na sua vida, na sua família, nas próximas gerações, é que você vai ser um termostato, você vai influenciar nas suas gerações, você vai influenciar na sua família, você vai começar a influenciar no seu trabalho, você vai começar a influenciar onde você estiver, porque você é sal, você é luz, você brilha, porque Jesus brilha em você. E se você mora numa casa cheio de trevas, cheio de mentira, cheio de prostituição, cheio de engano, cheio de loucura, cheio de demônio, isso não vai resistir. Por quê? Porque o brilho do Senhor na sua vida vai neutralizar toda e qualquer ação demoníaca. O diabo não vai querer mais passar um dia na sua casa. Por quê? Porque Cristo habita naquele lugar. Não importa se é só através da sua vida, se você é o número menor da sua casa, se você for o mais desprezado, se você for o mais rejeitado, Jesus, a Bíblia diz que Ele também foi pela sua geração. Jesus foi rejeitado pelos judeus, mas Ele escolheu fazer a diferença. Por que Ele escolheu fazer a diferença? Porque Ele entendia que Ele tinha uma missão abençoada nessa terra. Meu irmão, possivelmente Deus colocou você na família que você está, para que você possa ser uma Maria naquele lugar, e diga: a partir de hoje, a partir dessa palavra que eu ouvi, dessa compreensão que eu tenho agora, a partir de hoje, as pessoas vão olhar para a minha vida, vão olhar para a minha família, vão olhar para as minhas gerações e vão dizer: a partir de fulano de tal, a geração dessa família mudou. Os cachaceiros acabaram, as prostitutas acabaram, os adúlteros acabaram. Por quê? Porque agora tem um homem, tem uma mulher comprometida, porque agora tem um filho, uma filha comprometido, porque agora eles não vão aceitar mais as mentiras do diabo. O diabo às vezes está dizendo para você: você é uma péssima pessoa, você vai ser péssimo igual foram os seus antepassados, e você vai dizer: não, diabo, porque Deus me escolheu para ser uma bênção desde o ventre da minha mãe. Eu não sou um acidente. Talvez eu fui para ela, talvez eu fui para o meu pai, talvez eu fui uma pessoa rejeitada, talvez as pessoas não me queriam em casa, talvez eu fui expulso de casa, mas você foi tudo isso, mas o Senhor te acolheu, o Senhor te trouxe para experimentar um tempo novo, o Senhor te trouxe para fazer a diferença, meu irmão. Serra Talhada não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque a sua família não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque a sua geração não vai ser mais a mesma. E agora, queridos, nós estamos comprometidos com o Senhor de ser a bênção que Deus quer que seja a minha e a sua família. A minha e a sua família não foram criadas por Deus para serem massinhas de modelar do diabo. Não, a minha família, ela foi criada por Deus para ser um vaso nas mãos do Senhor, um vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro vai dar a forma que ele quiser, e de repente isso vai doer no seu coração, vai doer na sua vida, porque mudanças doem, porque mudanças exigem de nós um padrão, exige de nós uma força a mais, uma perseverança a mais. Mas Deus vai dar a você, querido, querida, todas as condições que você precisa, e a sua família não mais será a mesma. Comprometa-se com isso, e daqui a um ano você vai ver mudanças radicais, extraordinárias,
impressionantes na sua vida, na sua família. Você vai olhar para o seu marido e você vai dizer: que homem era este, mas agora que homem é este. Você vai olhar para os seus filhos, para a sua esposa, e vocês vão ficar impressionados pelo padrão elevado que eles estão vivendo agora. A sua família entrará em um novo padrão. Por quê? Porque você escolheu ser a mudança que Deus quer na sua família. Se você crê nisso, meu irmão, fique em pé e vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Aleluia!